A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, o texto que vamos citar neste momento se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 e versículo 2. Porém, nós vamos falar até o versículo de número 8. Assim diz o Senhor na sua palavra. Eis que o pai de família saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. O texto se refere ao pai de família. Nós sabemos muito bem que da mesma forma que existe a família, as famílias de sangue, biológicas nossa, existe também a família espiritual, que é a família que faz parte desse reino de Deus. É uma família que foi escolhida, que foi chamada para um trabalho. O Senhor, na sua infinita misericórdia e no seu conhecimento, ele sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, mostrando para todos nós que muitas pessoas são chamadas na calma do dia. Ou seja, onde as coisas estão transcorrendo tudo bem para essas pessoas, é o cair do orvalho, né? É o momento onde não há barulhos, é o momento do silêncio. E é nesta hora que muitas pessoas foram chamadas. Pessoas que nem compreendiam a voz desse pai de família. Fazemos parte dessa família espiritual, fomos gerados pelo Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, de um mesmo Pai. Fazemos parte de uma grande família. Denominações diferentes, igrejas diferentes, mas o importante é uma coisa, é compreendermos que quem nos chamou, ele gerou, a obra que ele gerou no meu coração, ele gerou em muitos outros corações, está gerando, acredito eu, através desta palavra, estará gerando em outros corações a bênção de saber que você foi chamado para um trabalho tão especial que é cuidar da vinha do Senhor. E a Bíblia diz que ele sai de madrugada, mostrando a importância de Deus, a preocupação de Deus. Onde não havia vozes, o silêncio imperava, onde nós não compreendíamos muitas das vezes da existência e do falar de Deus, do propósito de Deus nas nossas vidas, ele nos convida para um trabalho na sua presença. É aquelas pessoas que muitas das vezes foram chamadas também onde as coisas transcorriam tudo bem. É o cair do orvalho, é o refrigério. Estava tudo bem comigo e o Senhor me chamou. Acontece isso com as pessoas também, não é? Não é só nos momentos difíceis. E a palavra diz que agora ele ajusta com os trabalhadores de madrugada, né? A um dinheiro por dia. Um dinheiro, porque só a salvação se define em uma só pessoa, que se chama Jesus. Nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é único, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aprendemos que esse dinheiro fala de uma única salvação que o homem
pode chegar à pessoa de Deus através dessa única salvação, que é na pessoa de Jesus. E agora ele ajusta, ou seja, ele coloca diante de nós, ele apresenta ao homem uma salvação. Ele apresenta ao homem um projeto onde ele diz, a salvação se dá na pessoa do meu filho, Jesus. E ele agora sai também à terceira hora do dia. Ele saiu de madrugada, agora ele sai à terceira hora do dia e ele convida as pessoas que estavam nas praças. Ele diz, ide para a minha vinha e vos pagarei o que for justo. Que coisa gloriosa. A terceira hora, nós lembramos do Pentecoste, do batismo com o Espírito Santo, lá no livro de Atos capítulo 2. Fala de um momento onde o Senhor visitou a igreja, onde a igreja foi visitada pelo Senhor. Fala que muitos irmãos já foram chamados, uns sem receber primeiro o Espírito Santo, mas foram chamados, entenderam a voz do pai de família, e agora outros à terceira hora. Muitos irmãos foram chamados com uma experiência poderosa, até porque esses irmãos estavam envolvidos com tantas outras coisas, que só poderia ser desta forma, com a operação do Espírito Santo, o exemplo de Saulo no caminho de Damasco. A experiência foi notável. A experiência foi um resplandor de luz que o cercou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a uns irmãos dessa forma. A terceira hora, a experiência com aquilo que eu vos batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o que o Senhor fez com muitos irmãos. E a palavra diz que ele saindo também na hora sexta, que fala do meio-dia, do calor. E a hora nona, encontrou outros que estavam ociosos e disse para eles, ide para a minha vinha e vos pagarei o que for justo. E a palavra diz, a hora sexta fala do meio-dia. É o momento do calor. É o momento do momento mais difícil. A outros irmãos foram diferentes o chamado. Foi chamado em um momento da grande prova. Um momento onde as coisas não estavam indo nada bem. As coisas estavam caminhando de maneira muito difícil. Essas pessoas achavam que não tinha nem mais saída para elas. Com tudo isso, o Senhor mostrou uma saída. E a saída para o homem é estar na vinha do Senhor. A vinha, ela tem uma tipologia da igreja, da casa do Senhor, da presença de Deus. Então, quando ele te chama, ele te chamou muito de nós, também num momento muito difícil da nossa vida. Um momento onde muitos tinham perdido todas as esperanças, todas as forças, achou que já não tinha mais jeito, que tudo chegou ao fim. É o momento onde a pessoa estava com uma enfermidade em estado terminal. Ele chegou lá e chamou e operou uma bênção, onde a medicina disse que não tinha mais jeito. Outros, a situação do lar que estava já chegou ao fim, relacionamento, o desemprego, a falta até do mantimento dentro de casa. Mas o pai de família chamou para a vinha, oferecendo um bom salário. O salário, a salvação do homem, o que ele propôs para nós. O salário é isso. O salário que ele propôs para cada um de nós foi a salvação da nossa vida. E ele chama
Então, muitos irmãos foram chamados em momentos onde não tinha, era o meio-dia, era o momento da grande prova. Era o momento onde não vi, essas pessoas não tinha mais saída para elas. Mas ele os chamou. Porque o Senhor não nos seleciona e diz, não, vou chamar só quem está tudo bem. Não. Ele chama a todos. Ele chama, ele não faz acepção de classe social. Ele não faz acepção de etnias, de culturas. Se você é de cor branca, de cor negra, o Senhor, quem faz isso são as pessoas que vivem aí em um mundo de interesses. O Senhor não está preocupado com nada disso. Ele chama a todos. Ele convida você neste momento a vir fazer parte da vinha dele, da obra dele, da casa dele, do evangelho dele. Ele está te chamando. E a palavra diz que na hora nona também, que fala às 3 horas da tarde. E esse momento, essa hora está muito relacionado também com o momento onde Jesus ele começou a agonizar ao meio-dia, no momento da grande prova, e às 3 horas, diante do ápice, do momento mais difícil, da dor insuportável, ele disse, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele expirou. E naquele momento, ele morreu. Naquele momento, ele entrega o espírito ao Pai. E o ministério dele cessa aqui na terra. E iria iniciar uma nova fase. É claro que ele ficou 40 dias aqui, ainda aparecendo a muitos dos seus discípulos, mas mostrando a nós que o Senhor nos chama nesta nona hora, que fala de um momento onde nós precisamos morrer para este mundo e viver para Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós crucificamos a nossa carne. Nós morremos para este mundo, para vivermos para as coisas espirituais. Fala da nona hora, onde as pessoas falam, mas rapaz, você realmente mudou, você já não está mais conosco em certos momentos. Sabemos que salvação não é você se encrauzerar, é viver dentro de 4 paredes. Não, você leva uma vida normal, amando e respeitando o seu próximo, respeitando aquelas pessoas que sempre esteve ao seu lado, mas certas práticas nós morremos. É a nona hora, é o momento onde nós crucificamos a nossa carne, onde nós morremos para o mundo e agora levamos uma nova vida no Senhor. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é o propósito desta nona hora. E agora ele chega na hora 10ª. E ele encontra outros que estavam parados nas praças, ociosos. E ele perguntou, por que estáis ociosos todos os dias? Era a pergunta que o pai de família fazia. Há quanto tempo é a pergunta que agora dirigimos a você? Há quanto tempo que você está ocioso todos os dias? Há quanto tempo que você resiste à voz e ao convite desse pai de família que tanto te ama? Ele não está te convidando para um lugar ruim. Ele está te convidando para vir para a vinha dele, para a presença dele, para o evangelho dele. E ele pergunta, por que estás ocioso todos os dias? Era como se ele não estivesse feliz em vê-lo distante dele. Era uma pergunta que ele fazia para aquele da hora 10ª, que era 5 horas da tarde aproximadamente. Ele te pergunta, há quanto tempo que você está ocioso?
Há quanto tempo que ele te chama? Por várias vezes, de etapas da sua vida, você ouviu de alguma forma, alguma coisa tocando ao seu coração, falando contigo, direcionando a voz a você, e com tudo isso você resistiu. Mas a palavra diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O pai de família está te chamando. Ele está te convidando para vir fazer parte da vinha dele, para viver este evangelho maravilhoso, um evangelho de transformação. Aí eles responderam da hora 10ª: não, é porque ninguém nunca nos assalariou. Sabe o que é isso? Esses homens estavam respondendo para esse pai de família: o que eles eles nunca nos ofereceram nada. Porque o mundo, no campo espiritual, nada tem para te oferecer. Mas o Senhor, no campo espiritual, ele tem muito a te oferecer. E ele queria dizer também assim, o que o Senhor está propondo para nós, o que o salário que o Senhor está propondo para nós, ninguém pode nos pagar. O salário que Deus está te propondo nesta hora, meu querido, ninguém pode te oferecer. Ninguém neste mundo, o seu pai, a sua mãe, por mais que te amem, não tem condições de oferecer esse salário, que se chama salvação. Salvação, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, salvação, esse salário, só o Senhor tem para te oferecer. E eles disseram: porque ninguém nunca ofereceu isso. Porque ninguém, homem na face da terra, religião nenhuma, tem para te oferecer. Mas Jesus tem para te oferecer salvação. E ele disse: ide para a minha vinha, e eu vou pagar o que for justo. O Senhor não é injusto. Ele não fica a dever nada a ninguém. O Senhor não fica a dever nada a você. Ele não ficará a dever nada a você. Porque Ele compreende da sua fragilidade, das suas dificuldades que você passa. E por isso Ele está dizendo para você: ide para a minha vinha, e eu vou pagar o que for justo. Deus, Ele não vai ser injusto. Porque você trabalha por um pouco de tempo nesta vida para Ele, e Ele tem um salário para você. Sabe qual é o salário? Eternidade. Só Jesus tem vida eterna para você. E agora, resumindo, fechando essa mensagem, não vou tomar mais o tempo de vocês, ele disse assim: chegou a hora do acerto. Chegando à noite, ele chama o seu mordomo e diz: chama os trabalhadores, que eu vou agora acertar com eles, pagar o salário deles. Este período da noite fala o período do fim, porque ele vem. É a mensagem desse povo, é a nossa mensagem da nossa igreja. Ele vem. A palavra diz: chegando à noite, ele mandou chamar todos os trabalhadores. E ele começou agora a acertar com cada um. O período da noite fala o período os momentos que antecedem a volta de Jesus. É o momento do fim. É o momento do arrebatamento da igreja. Ele está vindo para buscar a igreja. E é o momento final, é o momento da última hora. Ele está dizendo para você que agora ele vai fazer esse acerto que ele te prometeu. Porque muitas promessas que você recebeu de pessoas, as pessoas não cumpriram a promessa para com você. Quem sabe isso aconteceu. Mas eu quero dizer que o pai de família que está te falando, que é o Senhor, Jesus, ele vai cumprir com a promessa que um dia ele te fez. A promessa é a promessa de salvação, de vida eterna. Chamai-vos, o período é o período da meia-noite, o período é o período do fim. E agora ele vai nos chamar para a sua glória
Ele vai se assentar na mesa conosco e nós estaremos para todos sempre com Ele na eternidade. Que o Senhor possa completar esta palavra no seu coração, dizendo para você que o momento é o momento do fim e que Ele tem uma bênção de um grande salário para a sua vida. Eternidade é o que Ele te oferece. Que Deus possa te abençoar, você e todos os seus familiares, com esta palavra. A paz do Senhor Jesus.